Espiritismo sem mistério. Olá, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos e aprendendo sempre mais com esta bela obra de Allan Kardec. Se você nunca assistiu, nunca viu nenhum dos programas anteriores, assista, porque nós estamos fazendo a leitura, o comentário do Livro dos Espíritos e iniciamos essa jornada desde a introdução. Tem muitas coisas boas e muitas informações instrutivas para vocês conhecerem. E nós já estamos mais adiante, inclusive, desse livro, já passamos da metade, já estamos lá no livro que eles chamam de livro terceiro, falando sobre as leis morais, mais para o final já da obra. E as leis morais nós já comentamos com vocês a respeito da lei de adoração, da lei do trabalho, lei de reprodução. São várias leis que regem as nossas vidas e elas ainda existem outras leis que nós estaremos abordando hoje e nos programas seguintes. Então acompanhe conosco, pegue seu livro, seu caderno, venha estudar, faça suas anotações. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu sou Solange Salão Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre muito bom dar continuidade ao estudo desta obra que nós começamos em 2016. Quando o livro foi iniciado na parte introdutória ou na história de como chegamos ao Livro dos Espíritos, lá em 2016. Agora nós já estamos, como a Solange falou, na terceira parte, na terceira que é chamada por Kardec de Livro 3, ou Livro Terceiro, que fala sobre leis morais. Este livro terceiro foi depois amplificado por Kardec com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos foi por ele colocada de uma forma mais ampla nas outras obras básicas que ele publicou na sequência. Então agora, hoje nós teremos a alegria de iniciarmos mais um capítulo, uma nova lei, já que terminamos no programa anterior aquela lei sobre a reprodução. Hoje estaremos dando início à lei de conservação. E para que nós possamos dar este início, nós sempre temos um slide inicial com algumas imagens que nos ajudam a posicionar o nosso pensamento nesse sentido, dentro daquilo que será estudado no capítulo a que nos referimos. Então, você vai ver aí na tela o primeiro slide de hoje. Aí vocês estão vendo a lei de conservação, que vamos estudar também na questão do que é necessário, do que é supérfluo, do instinto que todos nós temos para preservar uns aos outros diante das intempéries ou diante das ameaças, a conservação da própria natureza, o lixo que a gente produz, não é? Você vê ali à direita em cima um homem pensando sobre um monte de tranqueiras, um monte de entulhos. Naturalmente ele não tem uma cara muito feliz, porém ele está sentado sobre tudo aquilo que ele mesmo produziu e de uma certa forma não faz muito sentido para dar a ele uma satisfação interior. E também nós temos as diversas representações dos sentidos de conservar a natureza, de nos livrarmos de coisas que não são necessárias. Tudo isso será debatido, será perguntado por Kardec no decorrer deste estudo da lei de conservação. Solange. É isso mesmo. É bonita a imagem quando você vê a mãe cuidando do seu filho, da sua prole, esse instinto, como o André disse, essa ligação, a conservação da espécie, do cuidado com as coisas. Estaremos abordando isso nas perguntas 702 até a 727. Pegue seu livro e acompanhe conosco. Vamos na próxima? Vamos então. Vamos começar a nossa viagem agora pela lei de conservação. Vamos lá. O instinto de conservação é uma lei natural? Nós observamos, e você vai poder ver isso, pode deixar o slide na tela, nós observamos que todos os capítulos, quando Kardec inicia um novo capítulo, ele se dá o trabalho de perguntar aos espíritos se aquela lei realmente faz parte da lei natural,
ou se é apenas uma invenção intelectual que não tem uma ligação com uma amplitude maior de leis que estão dentro de toda a escala de evolução do ser humano, regendo os diversos patamares evolutivos. Então, nós já vimos isso na lei de adoração, na lei de trabalho, estamos vendo também, já vimos na lei de reprodução, e estamos vendo agora. A primeira pergunta é Kardec fazendo aos espíritos a pergunta se esta lei de conservação faz parte da lei natural, que é da natureza, ou a invenção do homem, né? Vamos ver então a resposta? Sem dúvida, ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, ele é racional. Nós estamos vendo os espíritos respondendo à pergunta que Kardec fez sobre um instinto de conservação. Aquilo que todos estamos buscando fazer para nos defender de ameaças, para cuidar da prole, para que ela sobreviva. Todas essas são maneiras de nós estarmos lutando para conservar aquilo que é tão precioso. Eu me recordo, Solange, de algumas cenas interessantes que a gente vê na natureza. Em nossa casa, às vezes a gente escuta uma gritaria de passarinho, mas uma alvoroçada, e a gente olha o quê? A gente olha para o céu e a gente vê um gavião sendo atacado por um monte de passarinhos menorzinhos que vão em cima dele. Porque os passarinhos sabem que esse gavião está procurando um ninho para comer os filhotes que estão lá, ou levar os filhotes para sua prole, né, que está em algum lugar esperando o almoço chegar. Porém, os outros passarinhos que também estão cuidando da sua própria vida, de sua própria prole, dos seus filhotinhos, atacam essa ameaça potencial como se fossem, por exemplo, teco-tecos atacando um Boeing, né? Voando ao redor do Boeing, tentando fazer o Boeing mudar de direção. É um processo que ajuda a entender essa lei de conservação que é da natureza instintiva dos próprios seres. Em alguns casos, como a resposta estava dizendo, ela é uma estrutura puramente maquinal. É algo próprio da espécie que está nesse estágio. Maquinal, né? Não pensa, ela reage. Agora, em outros, ela é já racionalizada. Quando já existe inteligência, já existe conhecimento dessas leis, ou mais domínio, essa ação do instinto de conservação, ela pode ser mais ligada a uma atitude racional, né? Não apenas maquinal. Então nós estamos vendo que o instinto de conservação pertence à natureza. Todos os seres possuem, porque de verdade é a forma de garantir que aquela vida possa seguir adiante dentro do projeto que Deus faz para cada etapa evolutiva do princípio inteligente. Porque se não fosse assim, se o ser estivesse disposto a acabar com a vida porque sofreu uma contrariedade, naturalmente, em qualquer obstáculo que surgisse no caminho, a tentativa, ao invés de enfrentar o problema, seria fugir dele. E aí nós veríamos o quê? Nós veríamos uma epidemia de suicídios, além daquilo que nós sabemos que já existe. Porque o indivíduo, ao ser contrariado, ao ser defrontado por uma dificuldade, ao invés de ele aprender meios, enfrentar, exigir-se, dar a si mesmo o vigor necessário para ele vencer, não, eu não quero mais viver aqui porque está muito difícil, vou embora. Então, o instinto de conservação é uma defesa que a natureza fornece aos seres vivos com o intuito de impedir que eles fujam dos obstáculos, mas ao contrário, que eles o enfrentem. E porque ao enfrentar, ele desenvolverá a sua inteligência em primeiro lugar. E depois aprenderá os valores morais, que é a segunda coisa importante que nós temos que desenvolver. Certo, Solange? Exatamente. E Kardec continua então na pergunta seguinte, acompanhe conosco. Vamos dar uma olhada. A pergunta 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos um instinto de conservação?
Por que Deus deu esse instinto de conservação às pessoas, aos animais, aos seres vivos? Você pode ver que aos seres vivos de uma forma geral. E nós vimos, inclusive, na pergunta anterior, que é algo que inclusive, é maquinal. Ou seja, é algo instintivo, esse instinto de conservação é algo que muitas vezes você nem pensa, você atua. Agora, por que será que Deus nos deu essa capacidade? Essa pergunta também, ela está bastante ligada à maneira pela qual nós interpretamos os diversos níveis de evolução que existem. Porque a pergunta deixa claro que, por que Deus deu a todos os seres vivos, quer dizer que planta tem instinto de conservação? Planta que não pensa, que não tem cérebro, também luta para conservar? E nós vamos descobrir que, ainda que ela não tenha a capacidade de se defender com consciência, a inteligência, a planta tem um processo que foi desenvolvido para que ela consiga jogar as suas sementes mais distantes e permanecer assim viva através das suas gerações, fazendo com que outras semelhantes possam também procriar, possam também gerar. O instinto que nós possamos aí entender maquinal, nós vamos ver diversos tipos de plantas. Umas desenvolvem uma semente que gira como se fosse um helicóptero e o vento leva embora. Outras fazem com que a semente fique num floquinho. Quando nós temos, por exemplo, o dente de leão, né? Ele tem uma estrutura tão delicada que o vento bate e aquela sementinha que tem parece um paraquedas é levada bem longe para semear em outro lugar. Outras estão com vagens. Eu tenho certeza que você já viu isso, principalmente na espécie de árvore chamada de sibipiruna. Essas vagens, elas vão secando. E quando a temperatura e o calor atingem determinado ponto, essa vagem, ela estoura, faz pá! Quando ela faz isso, ela projeta sementes a vários metros mesmo. Na nossa casa, nós temos umas árvores na rua, que não estão na nossa calçada, e nós distamos desta árvore mais ou menos uns 30 metros, pois a gente encontra no quintal de casa sementes que esta árvore jogou a essa distância, com esse projétil, parece um tiro que ela faz quando aquela vagem que ela dá, depois da florada, vai nascer então aquela pequena vagem que vai ficar grande e ela vai ficar retorcida até que ela estoura e as sementes voam para todos os lados. Nós temos o que nisso? Nós temos um processo de manutenção da espécie. Isso mesmo, é uma coisa que vai gerar mais árvores como aquela. Nós temos também fenômenos que as espécies produzem para determinadas finalidades de cuidar de si mesmas. Temos algumas reações químicas que fazem com que a espécie se defenda de determinados fungos, de determinadas agressões externas, como sendo micro-organismos ou doenças que venham a fustigar a saúde desta árvore. Então, tem inúmeras formas de encontrarmos maquinalmente o instinto de conservação. Ao mesmo tempo que nós temos, em certos outros níveis de animais já mais desenvolvidos, algo um pouco mais pensado, um pouco mais racional. Algo que faça com que, por exemplo, o gato, ele mude com os seus filhotes de um lugar inseguro para um lugar mais seco. Então você vê a gata pegando o filhote pela boca e vai andando com ele até colocar num outro lugar. Aí a outra vai até colocar num outro lugar. Aí pega um terceiro e leva para um outro lugar. Tem um vídeo muito bacana na internet que eu já vi várias vezes. Um indivíduo, ele cria um bichinho, é um tipo de roedor, parece uma fuinha. Então, o que acontece? A fuinha tem uma caixinha e você vê o vídeo, a fuinha vem, pega o dedo do seu proprietário,
pela boca e vai puxando o proprietário. E ela leva até a caixinha, que ela quer que o proprietário veja que ela deu à luz, que tem um monte de filhotinho. Aí ele tira a mão, ela vai lá de novo, pega a mão dele e arrasta para mostrar dentro da caixinha que os filhotinhos estão lá. É muito bonitinho isso. E há outros, por exemplo, há determinados animais, como cães, que vão buscar comida no mesmo lugar para levar a comida para os seus filhos que estão necessitando desse alimento em um terreno baldio, por exemplo. Então algumas pessoas vão ver, por que esse cachorro vem sempre aqui? Ele pega esse negócio, essa comidinha no saquinho, e ele vai, ao invés de ele comer desesperadamente, ele pega na boca e vai levar lá onde está. A pessoa seguiu o cachorro e descobriu que ele estava levando comida para os seus filhotes. A gente já tem, inclusive, uma inteligência. Exato. Que é primitiva, mas é uma inteligência, um instinto inteligente, mais aperfeiçoado. Aliás, no livro dos Espíritos nós já vimos isso, que o instinto, como nós aprendemos, é uma espécie de inteligência. Isso. Mas é uma inteligência não racional, dependendo do nível em que essa inteligência se encontra. Mas já há alguns lampejos no reino animal inferior, no reino animal superior, já há alguns lampejos de uma maneira de interpretar as coisas e de compreender o que realmente precisa ser feito para defender aquela prole que está nascendo, de agressões ou de um estágio de desespero que às vezes os animais que são os que estão gerando, eles se encontram porque seus filhotes estão largados, eles não têm como cuidar. Então, muitos vão pedir socorro, muitos vão pedir ajuda de forma instintiva, mas pedir ajuda consciente de que eles precisam levar alguém até o lugar. É muito interessante isto. Então, com isso nós vamos entender o que ele significa, o que ele quis dizer com essa pergunta. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Então agora a gente vai ver a resposta, né, Solange? Vamos lá? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente, sem se aperceberem. Se nós temos a vida, para que essa vida nos facilite o crescimento. Então, se temos que crescer, nós temos que preservar o tempo de vida que nós temos para que haja tempo suficiente para nós sairmos de um nível e chegarmos a outro. Todos nós vamos concorrer com os objetivos da providência, que são os objetivos de melhorar a cada filho de Deus naquilo que ele já pode assimilar. Agora, além de estarmos concorrendo para a evolução do nosso ambiente, a evolução das espécies, nós também estamos precisando daquele tempo para assimilar todos os entendimentos, as compreensões das leis do universo, experiências. Se nós vamos lá no livro dos Espíritos, nós vamos aprender que Deus criou o homem simples e ignorante. O ser espiritual criado, o ser na sua origem é simples e ignorante. O que quer dizer isto? Simples quer dizer não complexo. É o ser mais simples, que não tem complexidade. E a outra parte é o quê? Ignorante. Ignorante quer dizer que o cara é um tapado, é um bronco, é um troglodita? Não. É que ele não tem conhecimento. Ignotus, não conhecendo, não conhecedor, que a gnose, que é o saber, ele não possui. Então, ignorante é o indivíduo que não tem experiência. E ao partir do ponto simples e ignorante, ele vai caminhando para algo menos simples e menos ignorante. Cada vez vai ganhando em complexidade e vai tendo experiências que vão fazendo com que ele vá assimilando os ambientes, as experimentações, as necessidades que vão incorporando-se à sua maneira de ser, até que ele atinja um patamar que ele já possa migrar para outra espécie, já possa seguir adiante nessa escada de evolução. Então, essa resposta tem essa ligação
com o objetivo de estarmos na Terra, cuidando do tempo que ainda dispomos. Infelizmente, Solange, muitas pessoas só vão pensar no tempo quando estão no cemitério ou quando estão um pouquinho antes, né? Quando estão na UTI. Jogaram o tempo fora, agora está como na UTI. Não, Senhor, me dá mais um tempinho, eu preciso fazer um monte de coisa que eu não fiz. Então, por que não fez? Quando tinha tempo, jogou o tempo fora. Agora, quando está chegando no fim do tempo, quer mais tempo, né? Aí não dá certo. E é interessante até, falando sobre isso, só uma parte, quando você vê os casos, as pessoas narrando as experiências de quase morte, que são aquelas experiências em que elas quase desencarnam, mas elas voltam para o corpo físico com consciência daquilo que aconteceu, e a grande maioria delas, quando voltam para o corpo físico, entendem, compreendem os motivos pelos quais estão encarnadas e modificam completamente o seu jeito de ser, a sua forma de pensar, passam a ver essa experiência aqui na Terra como algo positivo, como uma possibilidade de progresso, não apenas para si mesmo, esse progresso individual, mas também dentro daquilo que essa pessoa pode fazer na coletividade, para as outras pessoas. Então, as pessoas notam, né? Elas passam a conhecer melhor a realidade das coisas no plano material e no plano espiritual. Eu recomendo, a esse respeito do que a Solange está dizendo, muito apropriadamente, eu recomendo que você visite um site chamado Afinal, Quem Somos Nós? O que somos nós? O que somos nós? Afinal, o que somos nós? Eles têm uma infinidade de relatos presenciais de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Afinal, o que somos nós? Ele é apresentado por um senhor muito simpático, eu não me lembro o nome dele, mas é um físico, imagina isso, é um cientista que está entrevistando pessoas que tiveram contato com o outro lado da vida, sem serem médios. Não é um programa espírita, é um programa de pesquisa, e ele traz o depoimento de várias pessoas que passaram por isso que a Solange está dizendo, e que atestam que depois que apareceram de volta no mundo físico, a vida deles tem um outro padrão. Preocupações inúteis são jogadas fora, valorizam aquilo que realmente é importante para o que vem depois, e fazem com que o tempo agora seja aproveitado muito melhor do que antes, quando desfrutavam, quando jogavam o tempo fora. Você já notou quanto tempo você passa assistindo bobagem na televisão? Programas de entretenimento que outra coisa não são do que desviar você do caminho. Por isso que se chama diversão. Divergir é tirar do foco, convergir é ir para o foco. A diversão é um processo artificioso para fazer você deixar de atender aquilo que é necessário, para jogar tempo fora em coisas inúteis. Você vai assistir a vida inteira um monte de novelas, todas elas iguais, quando não muito graves, na mudança de comportamento, na engenharia social para fazer você mais infeliz, insatisfeito, ou atuando em áreas que você não concordaria antes, mas ainda assim todas elas têm aquela mesma coisa: alguém que gosta de alguém que não gosta de alguém que tira alguém de alguém que faz uma armadilha para o outro cair, alguém que tem tendências viciosas e que progride, e aí termina a novela, aí vem outra, a mesma coisa, muda o cenário, muda o cabelo, muda um pouquinho o roteiro, mas é sempre a mesma coisa, e você perde todos os dias pelo menos 50 minutos assistindo isto, que na verdade é mais por causa dos intervalos comerciais de quem está tentando vender produto para você do que de verdade pela história. Você perde uma hora que você poderia estar lendo um livro útil, alguma coisa boa. Não estou falando de espiritismo só não, estou falando de coisas instrutivas, que quando você termina, você é uma pessoa melhor, uma pessoa mais preparada, uma pessoa diferente, do que quando você acaba uma novela e fica esperando outra. É a mesma coisa de jogo de futebol, campeonato, todo ano é um campeonato, todo ano é a mesma coisa, os mesmos 22 pernas de pau jogando bola um contra o outro, para depois chegarem na final, ganharem o troféu, todos eles ganham rios de dinheiro e o povo que está assistindo ficando pobre, sem ganhar nada, para se sentir, meu time ganhou. E daí, o que você ganhou com isso? Você só ficou mais pobre porque teve que pagar o ingresso para assistir.
Então, pense quanto tempo se perde. E é isso que nós teremos responsabilidade. Porque o tempo nos foi concedido dentro de um limite que vai se esgotar e nós estaremos encontrando depois o que fizemos dele, no bem ou no mal, ou na inércia. Então, pense nisso. Agora nós vamos para outra pergunta, Solange. Vamos lá. Na pergunta 704, Kardec fala o seguinte: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Bem, olha que pergunta interessante. Kardec está assumindo que dentro daquilo que os espíritos explicaram, o homem precisa sobreviver, ele tem necessidades, ele tem um corpo de carne, ele tem aquilo que o corpo exige que ele faça. Ou seja, ao dar ao homem essa necessidade de viver, porque aí o homem não pode se matar, né? O homem tem que aguentar o tranco e levar a vida dentro daquilo que ele consiga. Você tem fome, você que está me assistindo. Você todo dia precisa tomar o café da manhã, almoçar e jantar. Já pensou se você tivesse nascido num mundo onde só existisse palha? Só existisse palha, você tem que comer palha de manhã, de tarde, de noite. Já pensou? Que coisa mais cruel, que coisa mais difícil, você ia morrer de fome. Porque você não vai conseguir engolir palha. Você pode engolir um pouquinho de manhã, mas a palha é indigesta. Como é que você poderia imaginar sobreviver num ambiente para o qual a sua necessidade não vai encontrar nada que a satisfaça? Então Kardec, diante da resposta dos espíritos, pergunta a eles: ora, Deus dando a necessidade ao ser humano, deu também a ele meios de sobrevivência? Você tem uma pessoa que você gosta, que você contrata e diz assim: eu quero que você fabrique aqui todos os móveis da minha casa. Fabrique aí. Ah, tá bom, eu gosto de mexer com madeira. Onde que está a oficina? Ah, não, você se vira. Mas não tem serrote? Não, não tem serrote, não tem martelo, não tem prego, não tem lixa. Não, mas e como é que eu vou fazer? Então, eu não sei, eu estou te contratando, agora você que se vire. Mas aqui não tem madeira? Então, não sei, isso é um problema seu. Então imagina isso, né? Você contrata uma pessoa para fazer uma coisa, a pessoa sabe que ela pode fazer aquilo, mas não tem como fazer. Aí você fala: o senhor me dá um dinheiro para eu comprar uma serra? Não, o dinheiro só vou te dar quando você acabar o serviço. Mas eu não tenho dinheiro, aqui não tem serrote, não tem prego, não tem lixa, não tem cola, não tem nada. Como é que eu vou cortar a madeira? Ah, isso já não é problema meu, porque o marceneiro é você. Por isso Kardec está fazendo essa pergunta. Deus deu ao homem os meios de sobreviver, já que ele tem necessidade de viver. Deus lhe forneceu os meios. Vamos ver a resposta dos espíritos. Sim, e se não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil. O supérfluo não o é, jamais. Bom, então veja só, todos nós vamos ter necessidade de comer. O alimento faz parte da manutenção biológica. Nosso corpo precisa de abastecimento. Porém, onde é que vai estar a comida? Vai estar a comida na terra que você vai plantar. Você precisa encontrar primeiro os frutos que nascem espontaneamente, porque de verdade o homem da caverna não sabia plantar. Ele não tinha a cultura agrária, a tal agricultura. Ele não sabia fazer isso. Então o que ele fazia? Ele era caçador e coletor. Ele tinha que andar, encontrar os frutos que ele pudesse identificar como comestíveis e se alimentar com eles. Ou seja, a natureza estava promovendo a alimentação, como aliás ela faz com os animais irracionais. Os pássaros encontram o que comer na natureza, os mamíferos encontram o que comer na natureza. Você não vê nenhum supermercado para macaco, né? Onde só tem banana de todos os tipos. Você não vê nenhum armazém vendendo alpiste, painço, para só passarinhos irem lá comprar capim. Não, você não vê nada disso.
Por quê? Porque tudo isso a natureza produz, os pássaros sabem identificar, vão lá e comem. Portanto, se Deus fez os pássaros, fez também o alimento para eles na própria natureza. Agora, no que diz respeito à resposta, o homem tem a tarefa de realizar aquilo que facilite o acesso à sua alimentação. Ele precisará trabalhar e ele vai ter o quê? Ele vai ter que produzir aquilo que seja útil para ele. Aquela necessidade que vai ser abastecida por aquilo que ele produz, essa é aquela tarefa que o homem precisa fazer. Porque a terra é capaz de produzir o necessário. E eles estabelecem aqui já o primeiro alerta a respeito do que é necessário e do que não é necessário. O texto da resposta você vai ver novamente na tela e nós estaremos comentando. Por isso Deus faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é útil. O supérfluo, aquilo que vem além do necessário, não o é útil jamais. Hoje nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo em muitos países, inclusive no Brasil, uma epidemia de obesidades. E por que a epidemia de obesidade? Porque o homem foi chamado a experimentar sabores cada vez mais doces, cada vez mais calóricos, e chamado a não fazer nada, a não ter que andar, a não ter que fazer ginástica. Então isso vai redundar naquilo que hoje é uma doença, que é a obesidade mórbida. Pessoas que pesam 150, 180, 200 quilos, sem contar aqueles que já vivem naturalmente num sobrepeso, que precisaria ser combatido pelo próprio indivíduo, se ele aprender a renunciar ao que é gostoso, ao que é aquele saborzinho doce na boca, aquilo que causa uma reação de empatia mental nos seus hormônios interiores, a endorfina que o cérebro produz quando você se abastece de uma coisa gostosa ou alguma coisa que te dá prazer, é como um processo biológico de dizer, faz isso mais vezes, é gostoso, eu quero isso de novo. Então, isto que é o excesso, isso não é útil, não é necessário. Antigamente as pessoas comiam o almoço dentro daquilo que era necessário para manter o corpo físico naquele período. Hoje você vai num restaurante, qualquer restaurante, minimamente bem organizado, ele tem o quê? Ele tem entrada, ele tem couvert, ele tem o prato principal, ele tem um monte de apetrechos que você pode pedir junto, petiscos. E depois de tudo isso, ele ainda tem a sobremesa. Depois da sobremesa ainda vem o café. E isso tudo vai fazendo o quê? Vai fazendo você já está sem fome lá na entrada. Lá no couvert, você já comeu todos os pãezinhos com manteiga, com patê, tudo que você podia comer, você já engoliu. Ou seja, seu corpo já está abastecido, mas não, depois vem o macarrão, vem o bife, vem a sopa, vem não sei o quê. Alguns lugares, inclusive, só servem uma sopa antes, que é o consomé. Depois vem a comida principal. Quer dizer, quando você chega na comida principal, você está saindo comida pela orelha. Arroz está saindo por aqui, o pedaço do bife por lá. Você já não está com fome faz tempo. Mas por que come? Porque é o ambiente, é a nossa lembrança dos tempos em que nós vivíamos nos palácios, os lacaios que nos serviam, e a gente comia e comia mais, e cada prato diferente, nababescamente. O que acontece? Enfermidade. A gula é também uma forma de vício. E isto produz o quê? Produz todo o processo de adoecimento do organismo, quando ele come mais do que o necessário. Limitar-se, portanto, é uma forma de você atender à natureza, que permite que você tenha saúde, que você viva, e ao mesmo tempo que você não se exceda. Porque tudo aquilo que é excessivo, tudo que é supérfluo, não é útil, não é necessário jamais.
Pense na sobremesa. As pessoas, eu tô gordo, eu preciso emagrecer 10 quilos, tá bom? Então faz o seguinte, pensa nisso. Você se preocupe em emagrecer 10 gramas por dia. 10 gramas. 10 gramas, tá vendo isso aqui? É um frasquinho de plástico. Aqui, nesse frasquinho, tem 30 ml, 30 gramas, vamos dizer assim. 1/3 desse frasquinho por dia. 10 gramas do seu peso. Para você fazer isso, você pode, nem precisa fazer ginástica, você para de comer um pouquinho a sobremesa. No almoço e na janta. Não come a sobremesa. Se você for tomar café, não põe açúcar, põe um adoçante. Você emagrecer 10 gramas por dia. Por dia. Em 10 dias, você perdeu 100 gramas. Em 30 dias, você perdeu 300 gramas. Em 10 meses, você perdeu 3 quilos. Em 10 meses, 3 quilos. Em 12 meses, 3 quilos e 600 gramas. Só economizando no docinho. No pouco, No né? pouco. Né? Então, isso não é necessário. A sua fome não está até a sobremesa. Já acabou antes. O seu corpo já disse, olha, tem gente que vai soltando, abrindo a calça, tirando o cinto para poder relaxar o estômago poder caber um pouco mais. Para quê? Pelo prazer. Isso é um vício. Isso não é necessário. Isso é supérfluo. Hoje em dia, e isso é uma estatística já comprovada mundialmente, hoje em dia morrem mais pessoas por excesso de comida do que pela fome. Excesso de comida que vai causar um monte de enfermidades cardíacas, circulatórias, de pressão, cancerígenas. Por causa do quê? De comer demais, quando não é necessário. Há pessoas que estão vivendo cujo corpo tem um tamanho que cabia outras 2 pessoas além dela. Uma pessoa que pesa 120 quilos, né? 120, pelo menos daria para fazer 2 pessoas de 60. 60 quilos é uma pessoa que tem um bom corpo. Um bom corpo. 2 pessoas de 60 quilos. É o tamanho da Solange. A Solange não pesa 60 quilos. Então você imagina, o que está causando um aglomerado de 120 quilos, que pode ser inclusive um excesso nocivo para o organismo, como geralmente é, naquele corpo que às vezes não tem nem o tamanho para chegar a esse peso, porque algumas pessoas são grandonas, essas pessoas é óbvio, elas vão pesar muito mais, mas eu estou me referindo a pessoas de estatura normal que estão crescendo para os lados, não para cima. Então veja só, tudo aquilo que a gente cresceu para os lados era porque não precisava, o organismo armazenou, e isso vai fazer mal para ele. Então, aquilo que você fala, eu preciso fazer a caridade, por que já não começou? Por que comeu aquilo que não precisava, ao invés de dar para uma pessoa que estava com fome? É essa a maneira de a gente começar a se questionar. Agora, você quer perder peso? Então, ninguém está falando que você tem que malhar que nem um maluco na academia, porque geralmente você vai malhar na academia e depois vai encher o bucho, vai comer tudo que pode porque vai estar com fome. Diminua um pouquinho todo dia, não deixe de fazer isso, todo dia, e você vai ver quanto você vai conseguir diminuir no seu peso, se você for disciplinado, ok? Vamos então continuar, Solange? Vamos lá. Kardec agora, nós vamos para a pergunta 705. E Kardec vai falar o seguinte: por que a Terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? Ora, a Terra é tão grande, como é que tem gente que passa fome? Por que a Terra não produz tanto para todo mundo comer? E ele dá uma resposta bem longa. Vamos ver os próximos slides, que é uma resposta bem longa que Kardec vai receber dos espíritos. É que o homem a negligencia, o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário.
Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com o que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã, e há razão para lastimar-se de estar desprovido quando vem o tempo da escassez? Olha que pergunta que eles fazem. Olha, quando a metade dos produtos é desperdiçada para satisfazer fantasias, desperdício no transporte, desperdício no armazenamento, desperdício em má conservação, o homem deve se espantar de ele não encontrar no dia de amanhã aquilo que ele precisa, e existe razão para se lastimar por estar desprovido quando chega o tempo da escassez? Em verdade, eu lhes disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Puxa, para que mais, né? Resposta. Para que mais? Não preciso nem comentar um negócio desse. Não é que a terra não produz, a terra produz sim. A terra produz, mas quem está interessado em levar a comida aonde há a fome? Quando se especula, quando é preciso acabar com plantações para que o preço suba, né? Então, é essa a resposta. É o homem que não produz, não é a terra. Agora vamos para a última pergunta do nosso programa de hoje. Vamos lá? Pergunta 706. Por bens da terra, somente devem se entender os produtos do solo? Ah, o que nasce da terra, o que nasce arroz, feijão, fruta, esses são apenas os únicos bens que nós chamamos por bens da terra? Só os produtos que vêm do solo? Vamos ver a resposta. O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso, é preciso entender pelos bens da terra tudo aquilo de que o homem pode desfrutar neste mundo. Ora, a roupa é um bem da terra, é feita de algodão, é feita de poliéster, é feita de uma fibra sintética que vem do petróleo. O petróleo também vem dos animais que morreram, dos processos de transformação biológica que dá o petróleo no subsolo, que depois vai se tornar essa grande estrutura de interferência humana na construção de diversas coisas, o nylon, mas tudo é fruto da terra. Você vai na farmácia comprar remédio, o remédio que está lá foi desenvolvido a partir de uma planta medicinal que foi estudada e que se descobriu o princípio ativo. Tudo veio da terra. Então, tudo é bem da terra. A madeira da sua mesa, da sua cama, do seu sofá, tudo veio da nossa estrutura física, porque tudo é transformação daquilo que a terra nos oferece. A joia que você usa no pescoço, né? O metal de que é feito o seu carro, todos eles vieram dos minerais que a humanidade explora e transforma. Então, tudo na verdade deve ser entendido como bem da terra, tá bom? Então, com isso, nós chegamos aqui no final. Solange, quer pode falar alguma coisa? O que nós vemos aqui nessa cadeia de produção, se nós formos buscar, sempre vamos encontrar o solo, nós vamos encontrar a terra. E na lei de conservação, já que Deus nos deu esse instinto, essa capacidade, essa potencialidade de nos conservarmos, aos seres vivos de uma forma geral, nada mais é lógico do que realmente Deus ter dado também a forma pela qual nós podemos subsistir. E é muito bonita essa colocação dos Espíritos quando nos alerta que quando existe escassez é porque o homem ultrapassou o limite do necessário, é porque o homem foi além, está buscando, criando necessidades que são supérfluas, porque se nós tivéssemos uma forma de viver muito mais simples, com certeza não haveria fome na terra, não haveria necessidades, porque segundo o planejamento divino, a terra supriria todas as necessidades básicas da humanidade. Quando não há egoísmo, quando não há o indivíduo pensando só nele, todos poderão ter uma vida melhor. É assim que o Evangelho nos ensina. Veja a despensa da sua casa. Quantas vezes você jogou produtos alimentícios que tinham vencido a validade, jogou fora e alguém não comeu, né?
Mas nós vamos continuar esse assunto no nosso próximo programa. Agradecemos a sua participação. Contamos com vocês e até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Beijão. Espiritismo sem mistério.